agora impugnada, ela autoriza o uso de células-tronco embrionárias produzidas. Primeira condição, não aproveitamento para fins reprodutivos do embrião congelado in vitro, mas não aproveitamento por livre decisão do casal. E o embrião se caracterize pela sua inviabilidade reprodutiva, ou seja, ele já não detém a capacidade de clivagem ou de reprodução celular numa progressão verdadeiramente geométrica. Terceiro, que esteja congelado o embrião há pelo menos 3 anos da publicação da lei, ou que já congelados nessa data venham a completar 3 anos. Ou seja, no particular, a lei é de eficácia exaurida, porque os 3 anos de congelamento já decorreram em qualquer das duas situações. Do inciso 2. E, finalmente, consentimento do casal doador do material biológico, né, do material genético. É preciso o consentimento expresso do casal doador. Além disso, a lei estabelece a obrigatoriedade de encaminhamento de todos os projetos de pesquisas com células-tronco aos comitês de ética e pesquisa respectivos, que funcionam basicamente nas universidades federais. E veda, tipificando como crime, a comercialização do material biológico. No artigo 6º, a lei toma outras cautelas, ou sobrecautelas, como, por exemplo, proíbe a prática de engenharia genética com organismo vivo, ou o manejo in vitro, né, de ADN e ARN natural cambiante. Engenharia genética proibida também, no inciso 3º do artigo 6º, com célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano. Vai além a lei. Além, a lei proíbe, no inciso 4º do artigo 6º, clonagem humana. Senhor presidente, o que eu disse no meu voto, e repito, é que a Constituição Federal não faz de qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria, né, de uma concreta pessoa, a vida de alguém, de um indivíduo já adornado da personalidade civil. Vale dizer, nessa perspectiva que eu tenho como rigorosamente constitucional, a vida humana, ou a pessoa humana, ela se define como fenômeno que transcorre entre o nascimento com vida e a morte cerebral. Eu fui muito criticado por essa definição, mas as pessoas que criticavam, invariavelmente, mutilavam o meu conceito. Todas as críticas a esse conceito, eu pude verificar isso. A pessoa humana, o indivíduo biográfico, né, o ser humano adornado de personalidade civil, é o fenômeno que transcorre do nascimento com vida à morte cerebral. Muito bem. Eu disse isso porque eu tentei fugir de uma perspectiva analítica, teológica ou filosófica, ou mesmo científica mais aprofundada, porque esse terreno nos leva a uma discussão interminável. Nós vamos nos perder no infinito, porque há correntes ponderáveis, consistentes, de opinião num sentido e de opinião em outro sentido. Eu também tentei evitar dizer que as células-tronco embrionárias são mais promissoras para a medicina do que as células-tronco adultas, porque também há opinião ponderáveis nos dois sentidos. Recentemente, um prêmio Nobel de literatura, de medicina, aqui no Brasil prestou depoimentos, Oliver Smith, um dos vencedores do prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Ele disse que o debate sobre o uso de células-tronco embrionárias humanas em pesquisa tomou o rumo errado. Ou seja, uma coisa não inviabiliza a outra. As duas são pesquisas válidas e podem caminhar para e passo. E falou sobre o Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: gostaria que o Supremo Tribunal Federal pensasse em células-tronco de modo diferente. Imagine que eu seja um jovem morto num acidente de carro. Há partes do meu corpo que ainda são úteis e podem ser dadas a outras pessoas para manter suas vidas. Então, parte de mim vive em outra pessoa.
Se uma célula-tronco embrionária é feita para a terapia, aquele embrião não é morto. Vale dizer, não há destruição. Aquele embrião dá vida a outra pessoa. Quer dizer, é um prêmio Nobel de medicina e fisiologia. Deixando claro que o que se chama de destruição do embrião não é senão, em verdade, o resgate de uma perspectiva de vida numa terceira pessoa que o embrião perdeu, dentro de uma filosofia rigorosamente fraternal, solidária. Não é? Se aquele embrião não tem a menor chance de entrar no útero feminino, não é redundante dizer isso, que ele seja aproveitado para outros fins de terapia e de servir à humanidade. Não é? O que se extrai dessas iniciais considerações é o seguinte: a Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, fala sim de dignidade da pessoa humana, mas ela já se autoexplica. Dignidade da pessoa, ou seja, um ser dotado de personalidade, porque pessoa detém personalidade. Não é? A personalidade é um atributo da pessoa humana. E quando a Constituição, no artigo 5º, fala de direitos e garantias fundamentais, inclusive a vida, ela diz que assegura tais direitos aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ora, toda evidência, um embrião não é um brasileiro, ele não tem nacionalidade. E enquanto permanecer ali in vitro, fora do útero materno, sem possibilidade de nidação, ele jamais vai ganhar uma nacionalidade. Também não é um estrangeiro. Essa categoria de brasileiro e de estrangeiro, como condição para gozo dos direitos e garantias fundamentais, essa condição, não é, para o embrião é um indiferente jurídico. O embrião jamais vai alcançar o status de brasileiro ou de estrangeiro. Para o embrião ter direito à vida, nos termos da Constituição, ele teria que ter direito a um útero. E o embrião tem direito a um útero? Eu estou falando do embrião in vitro, que é aquele embrião produzido sem sexo, sem acasalamento, sem conúbio, que não é produzido pela natureza, é produzido pelo homem. Não é só a natureza que produz o homem produz o homem, cientificamente. Quer dizer, é um embrião que não saiu de nenhuma mulher. O que saiu do corpo da mulher foi um singelo óvulo, desfecundado até então. Não saiu de nenhum homem. O que saiu do homem foi um jato, um jorro de espermatozoides. Esse embrião in vitro, ele jamais entrará nos termos da lei, jamais entrará no corpo de uma mulher, nem saiu do corpo, nem vai entrar. Não há nidação, não há gravidez, não há maternidade no sentido que eu expus, não há cérebro. E é isso que está causando perplexidade aos juristas de uma maneira geral. É que nós estamos lidando com a realidade absolutamente insimilar. É um embrião, não é, que não corresponde jamais ao conceito de nascituro. Não há nascituro, muito menos alma. É de se supor que a alma vem ao mundo para cumprir uma função e ela é inteligente o suficiente para não ficar confinada num vidrinho, não é, sob a forma de embrião. De maneira que a Constituição, a meu sentir, mesmo louvando como devo fazer o imperativo de justiça, o erudito, excelente voto do ministro Carlos Alberto Menezes, já era esperado um voto dessa dimensão expositiva, com esse respaldo filosófico, científico, não é? Que nos encantou a todos enquanto Vossa Excelência fazia a leitura desse substancioso voto. Mas a despeito disso, eu entendo que desse raciocínio de que a vida não pode começar senão por um embrião, e que o embrião é, portanto, o embrião humano, o início de toda a vida. Daí não se pode derivar, extrair o raciocínio de que embrião é pessoa humana. Ele é um bem a proteger juridicamente, é um interesse juridicamente protegido. Mas, à luz da Constituição, não é uma pessoa. Até porque, senhor presidente, nos trabalhos constituintes, houve 3 propostas para se proteger o embrião, para se proteger
o ser humano desde a concepção. Uma proposta da então deputada Rita Camata, do então deputado Carlos Vigílio e da então deputada Sandra Cavalcante, nos capítulos da saúde e da família. Todas as 3 propostas foram rejeitadas. A Comissão de Constituição e Justiça remeteu para a lei ordinária. Código Civil, que diz efetivamente, não é? A personalidade civil começa do nascimento com vida, artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Ora, sem o ímã do útero, não é? Sem a vis atrativa do útero, sem o humus do útero, não há nascituro, não há como. Então, derivar do raciocínio de que não há vida humana que não comece pelo embrião, que o embrião já é uma pessoa, ou seja, confundindo embrião de pessoa com pessoa embrionária, não existe pessoa embrionária. É talvez incorrer naquela falácia indutiva de que falava David Hume, ou seja, as premissas não autorizam a conclusão. Depois, a Constituição, no artigo 6º, faz da saúde um direito fundamental. E nós sabemos quantos cadeirantes estão à espera das pesquisas com células-tronco embrionárias. E sabemos o que significa o Supremo Tribunal Federal cortar toda essa expectativa, esse alento, ainda que daqui a 5, 6, 7, 8 anos, não interessa. É preciso recomeçar o processo que foi estancado há 3 anos. E a saúde é um direito fundamental, está no artigo 6º da Constituição. Mas não é só. A Constituição também faz no artigo 5º, inciso de número 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Ou seja, a inviolabilidade não é para o embrião in vitro, é para a atividade científica. Aliás, a Constituição prestigia tanto a liberdade acadêmica, a liberdade de cátedra, a liberdade de pesquisa, a liberdade científica, enfim, que abriu todo um capítulo com o nome da ciência e da tecnologia. E como se não bastasse isso, senhor presidente, olha, eu não estou falando de filosofia, nem de teologia, nem de ciência pura, nem de pesquisa básica, eu estou falando da Constituição brasileira. Eu estou desfilando pela passarela da Constituição, de ponta a ponta, para na Constituição buscar os fundamentos do meu voto, porque, como disse a ministra Ellen Grace, no seu judicioso voto da primeira sentada, o que nos cabe é dar uma resposta jurídica, constitucional, para a questão que nos é posta. Porque no plano do direito, nós não nos perderemos, numa linguagem keynesiana, no interminável. Há um ponto de partida e há um ponto de chegada. E a Constituição diz no artigo 226, parágrafo 7º, magnificamente, com todas as letras, alto e bom som, diz o seguinte: fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, agora sim, a Constituição diz, dignidade da pessoa humana. Não é por ilação, não é por abstração, não é por uma construção cerebrina. Eu estou lendo o texto. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal. Ou seja, faz parte da liberdade naquele plano decisório familiar. Né? Planejar o número de filhos, a quantidade de filhos, a possibilidade de assisti-los afetiva e materialmente, é matéria, tudo isso, regrada pela Constituição, com esse emblemático nome de paternidade responsável. O planejamento familiar responsável é liberdade, é direito fundamental do casal. E como se fosse pouco, a Constituição arremata o seu discurso
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos. Recursos educacionais e científicos. Daí a reprodução assistida. Daí a produção do embrião in vitro, em placa de Petri, para o exercício desse direito. E vai além. Não fica nisso não. Vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Então, quando uma sentença aditiva é proposta, eu fico preocupado porque eu me remeto para essa parte final do dispositivo, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Essa liberdade científica, que é signo de evolução, de status civilizatório avançado e de consolidação do processo democrático, está numa pesquisa recentemente feita pela ANIS, dando conta de que Vossa Excelências devem ter recebido Vossas Excelências devem ter recebido o memorial, dando conta de que dos 25 estados com nível de desenvolvimento tecnológico comparado ao Brasil, 24 fazem pesquisas com células-tronco embrionárias. Isso. Eu sem desdouro para ninguém, exatamente, ministro. Está aqui. O estudo desenvolvido sob os auspícios do Ministério da Saúde abrangeu 25 países, nos quais se concentram, mas isso é muito importante, mais da metade da população do planeta. 90% das publicações científicas. E onde se encontram presentes todas as principais religiões praticadas no mundo: cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo e hinduísmo. Nele se constatou que um único país, a Itália, proíbe as pesquisas. Outros dois apresentam restrições que não impedem sua realização. Estados Unidos, onde se limita o financiamento por parte do governo federal, mas não dos estados, que tem investido maciçamente, e Alemanha, que proíbe a utilização de embriões produzidos em seu território, mas não a importação. Ou seja, não a importação de linhagens embrionárias. Eu fiz uma pesquisa sobre essa lei italiana e constatei que essa lei italiana detalhista, que praticamente engessa a ciência e que impõe à lei metodologias rigorosas e detalhamento de procedimentos e definições técnico-científicas nela própria, na lei, tudo isso foi objeto de declaração de inconstitucionalidade por 3 tribunais italianos. Ou seja, é uma lei que peca reconhecidamente por excesso. Estamos a falar de uma lei supostamente defeituosa por insuficiência regratória. E temos na Itália um caso absolutamente inverso, em que a lei, exatamente por engessar a ciência e trabalhar com conceitos de ciência, vai produzindo, à medida que as novas tecnologias e o redimensionamento de novos quadros mentais, tudo isso vai surgindo. Então a lei italiana sofreu um contraponto por parte de 3 tribunais, o de Cagliari, o de Firenze e o de Lácio, na sentença 398, datada de 31 de outubro de 2007, e depositada em 21 de janeiro de 2008. Quer dizer, decisão recentíssima, né, de tribunais italianos. E essas decisões suspenderam dispositivos da lei que vedavam a verificação de malformação genética do embrião antes do implante e a limitação em 3 o número de embriões fecundados, com a obrigatoriedade de implante imediato dos mesmos, ou seja, obrigando as mulheres a engravidarem. E tudo isso os tribunais decidiram com base na Constituição italiana, que se aproxima muito da nossa. Diz a Constituição italiana: todos cidadãos têm dignidade social paritária, cidadãos.
Cidadão é um plus em relação à pessoa, é mais do que o indivíduo. É o indivíduo já desempenhando um específico papel na sociedade. E são iguais diante da lei. E diz a Constituição italiana, a saúde é direito fundamental do indivíduo. E a lei não pode, em nenhum caso, violar os limites impostos de respeito à dignidade da pessoa humana. E disseram os tribunais, diante do argumento, né, de excesso do poder legislador, não há um direito absoluto do embrião frente ao da dona, da mulher. E a negativa de dotar o embrião de direitos individuais fundamentais e da dignidade da pessoa humana se alicerça nos artigos 33º e 32 da Constituição italiana. Ou seja, os italianos vivenciaram recentemente o que nós estamos experimentando aqui nesta sessão. Estamos propondo, né, uma sentença de caráter aditivo, mesclada com interpretação conforme, né, para dotar a lei de uma exuberância regratória que em matéria científica e de saúde já foi, né, considerada inconstitucional pela Corte italiana. Depois, a proposta de interpretação conforme pressupõe, todos nós sabemos, uma polissemia, uma plurissignificatividade do texto legal sob exame que me parece não ostentar o artigo 5º. O artigo 5º não me parece ostentar essa polissemia, sendo que um dos significados é claramente contrário à Constituição. Me parece, então, que no caso não tem cabimento a técnica de interpretação conforme. Senhor presidente, eu concluo dizendo o seguinte: nossa Constituição, no particular, legitimadora da lei de biossegurança, só merece elogios. A lei em si não é de bioinsegurança. Vamos atentar bem para as coisas. A lei é de biossegurança. E como disse o ministro chanceler, tão respeitado por todos nós, que é um justo filósofo de reconhecido peso científico no Brasil e no mundo, Celso Laffer, a lei fez adequadamente a ponderação de interesses e de valores, pelo artigo 5º que estamos a examinar. E respaldada numa Constituição de marcante, da mais enxuta contemporaneidade. Eu tenho para mim, também sem desdouro para ninguém, sem querer ofender ninguém, mas com todas as vênias, eu tenho para mim que a nossa Constituição, em matéria de saúde, em matéria de ciência, em matéria de dignidade da pessoa humana e liberdade do casal para procriar a seu modo, a seu tempo, a nossa Constituição como que homenageou dois luminares do pensamento ocidental. O primeiro foi Goethe, que morreu dizendo luz, mais luz ainda. E o segundo foi Victor Hugo, que disse o seguinte: nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou. E a medicina celular ou regenerativa encontrou, nas palavras precisas de Drauzio Varela, também acatado médico brasileiro, a seguinte emissão de juízo, com o que eu termino minha intervenção, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu só queria registrar, com todo respeito, que eu não vou arredar